Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal que está assistindo de casa. A gente atrasou um pouquinho porque a tecnologia resolveu dar trabalho. Mas está tudo resolvido. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Meimei, que é mentora da casa, por ajudar a gente aqui nesse trabalho das terças-feiras, por ajudar a gente muito na evangelização. O tanto que a gente pede a Meimei, o tanto que a gente... Oh, meu Deus do céu, a pobrezinha, acho que ela deve ter pedido umas férias lá no plano espiritual, que esse povo pede. Como bem Simone colocou, e que eu agradeço a introdução, a gente está na semana do DIGE, na semana do Departamento de Infância e Juventude, no mês da evangelização. E esse mês da evangelização, nós resolvemos conversar com vocês sobre as bem-aventuranças. Para aqueles que não estavam aqui terça-feira passada, e o pessoal que está em casa, a palestra não foi transmitida terça-feira passada. Quem deu essa palestra aqui foi Simone, que fez a minha introdução. E a gente começou falando aqui dessas bem-aventuranças. Ela fez uma introdução bem bacana e ela já entrou assim, 3 bem-aventuranças assim, de cara. E ela falou dos desafios do eu comigo mesmo. Aquele trabalhinho que a gente precisa fazer de dentro para fora, sabe? E eu hoje vou falar das bem-aventuranças eu com o próximo. Vocês estão vendo aí na projeção os desafios da convivência. Não preciso nem dizer, né? É muito tranquilo conviver com o próximo, é muito fácil. A gente vive num mundo de regeneração, em que todo mundo se colabora, todo mundo se ama, ninguém nunca brigou por besteira, a gente é todo mundo unido, a gente se adora quando vê na rua. Menina, se a pessoa tiver opinião política contrária, então é aí que a gente ama mesmo, que a gente só ama, né? Então, assim, a palestra vai ser um pouco estranha, porque, enfim, a gente ama todo mundo, né? Mas, gente, eu lembro que Simone, terça-feira passada, ela falou uma coisa muito, muito bacana, que Jesus, quando fez o Sermão do Monte é bem longo, mas ele começou falando das bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças, elas são como as nossas, eu não diria leis morais, mas como se fosse o nosso aconchego, a nossa consolação. Jesus, quando dizia assim, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele meio que olhou para aquela multidão toda e disse assim, fiquem de boa, vai dar tudo certo. Todas essas tribulações que vocês passam, sejam com vocês mesmos, seja com o outro, seja na relação, na sociedade, com a fé, isso tudo, se vocês souberem suportar, haverá uma recompensa, e essa recompensa é o reino dos céus. E eu sei que quando a gente começa a falar, porque o reino dos céus parece uma coisa muito distante, parece uma coisa muito utópica, e não é, gente. Porque o reino dos céus, como Simone bem colocou semana passada, nesse relacionamento do eu comigo mesmo, ele começa aqui. Só saberemos e só veremos o céu quando a gente criar o céu dentro da gente. É a gente que determina o céu e o dito inferno. Ou, como os espíritas gostam de chamar, o umbral. Somos nós, somos as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, é o que a gente fala, é o que a gente escuta, é isso que determina a nossa paz. E é essa paz que nos carrega para um estado de plenitude ou para um estado de turbulência. Não tem muito segredo, não. E Jesus, ali, nesse sermão da montanha, ao falar das bem-aventuranças, ele só estava dizendo isso. Tenham calma, sejam pacientes, tenham fé. Façam a parte de vocês. E, no final, a recompensa virá. Mas sabe qual que é o problema da gente, nós, seres que amamos muito? A gente quer tudo para agora. A recompensa que a gente quer é uma recompensa terrena. É uma recompensa de... Eu quero fazer as coisas para alguém e eu quero que essa pessoa agradeça, reconheça, diga a todo mundo, me trate super bem. E nem sempre a gente vai encontrar isso. Nem sempre. Aí é aí que a gente se frustra e se magoa e fica com raiva. Porque, gente, existe uma razão pela qual nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações. E essa razão é porque somos todos diferentes, em graus evolutivos diferentes, e precisamos conviver.
Porque é a partir dessa convivência que a gente vai aprendendo com os nossos erros, com os erros do próximo, com os nossos acertos também. Então, o convívio com o próximo, esse desafio da convivência, ele começa por nós, ele começa nas palavras de Simone, terça-feira passada. Ele começa aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Ficou um pouco pequenininho, tá? Mas tem uma escadinha, tem uma... Eu gosto de chamar de escada, para mim eu vejo uma escada aqui, tá? E no Eu Comigo, Simone falou sobre a humildade, sobre a resignação, sobre a mansuetude, nas 3 primeiras bem-aventuranças que Jesus descrevia. No Eu com o Próximo, a gente vai falar da justiça, da fé, da misericórdia e da pureza de coração. Próxima semana, a gente vai chegar no Eu com Deus. E a gente vai falar dos pacificadores, dos perseguidos e dos injuriados. E eles estão nessa escada assim crescente, principalmente, não é porque, tipo assim, eles convivem separadamente. É uma escada porque a gente precisa ir adquirindo um para adquirir o outro, para ter tudo ao mesmo tempo. E tudo, gente, absolutamente tudo, começa pela humildade. É impossível a gente dizer que a gente é manso, que a gente é pacífico, que temos fé, que a gente perdoa as ofensas, que nós temos paciência, se a gente não detém a famosa humildade. Sem ela, sem essa base, essas outras virtudes aqui, elas ficam mais difíceis de serem alcançadas, porque elas, impreterivelmente, elas passam pela humildade. E isso Simone deixou bem arrematadozinho, e eu estou trazendo um pouco para vocês, porque, de novo, não foi transmitido, e nem todo mundo estava aqui na terça-feira. Mas, dando continuidade nessas bem-aventuranças, hoje a gente vai falar sobre a 4ª bem-aventurança lá no texto, que Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aí, vamos lá, façam aqui um exercício comigo. Eu disse essa mesma coisa para a juventude, tá, gente? Eu sou evangelizadora da juventude, a partir de 12 anos, e até onde a pessoa se sentir jovem. E a pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês, eu e meu colega, nós fizemos aos jovens. Quando você sente fome física, sede, vocês fazem o quê, hein? Vocês vão dormir? Não. Estão com fome, tenho acesso à comida, vou lá e vou comer para matar minha fome. Estou com sede, tenho acesso à água, eu vou lá, encho meu copinho, minha garrafa, enfim, e bebo. E eu me sacio ali, né? Passa aquela minha vontade momentânea. Jesus, ele falava assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqui está porque eles são fartos, mas pode ser também porque eles serão saciados. E que fome e sede de justiça é essa que a gente tem? É de que se faça justiça para que o bem prevaleça, o bem que a gente entende por ser o bem? Porque o nosso conceito de bem é bem subjetivo, né, gente? Passa por várias nuances. É essa a justiça? É a justiça dos homens? A que condena o criminoso? A que garante o ressarcimento àquele que foi, vamos dizer assim, lesado? É essa a justiça que a gente está procurando? Porque, se for essa a justiça que a gente estiver procurando, a gente vai encontrar, sabe aonde? No negocinho chamado Poder Judiciário. Que o Brasil dispõe, que as pessoas reclamam, mas que existe e está aí para isso. É para a justiça dos homens. Jesus, quando falava bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é uma fome e uma sede que a gente só alcança diante da virtude da fé. Sabe por quê? Porque a justiça divina ela é diferente da justiça dos homens. Primeiro de tudo, que a justiça divina ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela é só amor, ela é só bondade, ela é só misericórdia. Não existe erro na justiça divina. Mas a justiça divina, ela demora um pouquinho, às vezes, na nossa concepção. Ela vem no tempo certo. Mas, para nós que somos imediatistas, que achamos que tudo vai se resolver nessa encarnação, que acha que só se vive uma vez, aí ela é... Por quê? Sabe por quê, gente? Porque tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. A justiça divina ela não erra. Não cabe recurso.
na justiça divina. Sabe por quê? Porque a decisão ela é perfeita, ela é infalível. Só que para a gente chegar no entendimento da justiça divina, a gente precisa trabalhar a nossa fé. Sabe a fé do grãozinho de areia? É essa que a gente precisa ter. E a fé, ela não é difícil não, de ter não. Mas a fé, ela precisa, tal qual uma planta, ela precisa ser regada. Ela precisa ser adubada, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser alimentada. Porque a fé, ela transporta, sim, montanhas. A fé é capaz de coisas que a gente não faz ideia. O negócio é que a gente não faz ideia porque a gente não exerce a nossa fé na sua plenitude. Na questão 875, eu só anotei corretamente aqui, e, gente, vocês já vão pedindo perdão, tem muita coisa anotada, vez por outra eu preciso de uma cola, tá? Na questão 875 do Livro dos Espíritos, Kardec e os seus ajudantes fizeram a seguinte pergunta aos espíritos: como se pode definir a justiça? E ao que os espíritos responderam: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E tinha uma pergunta complementar que falava: o que determina esses direitos? A resposta é um pouco maior, mas, resumidamente, ele falava: a lei humana e a lei natural. A lei humana, a gente já estabeleceu, é a justiça da terra, são as leis que a gente sabe que existem, que precisam. O povo, às vezes, não tem nenhum bom dia para dar, mas aí é problema do outro. O outro não está fazendo a parte dele. E então, Fernanda, mas é aí que o convívio fica difícil. O convívio vai ficar difícil se a gente entrar nessa pilha do outro. Se a pessoa é mal educada, se a pessoa é grosseira, se a pessoa é desagradável, e a gente embarca nessa grosseria, nessa falta de educação, e a gente, vou retribuir o mal com o mal, então, sim, a convivência vai ficar impossível. Mas se você faz a sua parte e a pessoa não faz a dela, é problema dela com a evolução dela. Ela vai ter que se resolver com Deus, com ela mesma. E o que é que você pode fazer? Às vezes, você vai deixar a pessoa para lá, tipo, não vai ficar se importando com ela. A gente tem tanta coisa que a gente poderia fazer, mas nós somos responsáveis por nós, pelas nossas atitudes, pelas nossas falas, pelos nossos pensamentos. Por nós, pelo outro não. Então, todas as vezes que a gente pensar em justiça, a gente lembre-se da lei natural. Não tem aquele negocinho que ensinam para a gente quando a gente é criança, o meu direito termina quando começa o do outro? Pronto, gente. Se eu tenho o direito de falar o que eu quiser sobre tal coisa, eu tenho que dar esse direito às pessoas também. Mas porque fulano está falando e o que ele está falando é mentira e não sei o que, não sei o quê. Se fulano está falando mentiras, não seja você uma pessoa que vai falar mentiras retrucando só para poder se igualar e poder mostrar a fulano que você sabe mais. Não. Lembra que eu falei? A gente é o nosso céu? A gente é o nosso inferno? Se todas as nossas condutas forem pautadas pelo que o outro somos ainda imperfeitos, a gente precisa se melhorar muito. Colocar tudo na conta do outro é até covarde, gente. É esquecer da autorresponsabilidade. É esquecer da relação consigo mesmo, que Simone falou semana passada. E a gente tem que lembrar, como eu tinha dito, que essa relação, essa fome, essa sede de justiça, esse respeitar o direito do outro, ele advém da fé. Porque quando a gente crê que há algo maior do que nós, quando a gente crê realmente na justiça divina, a gente consegue colocar o outro no lugar do outro. E não nos pautarmos pelas atitudes dele. A gente consegue entender que há algo maior. Então, o mal que me fazem é responsabilidade das pessoas que me fazem esse mal, e não meu. Eu acredito que existe um Deus perfeito, soberano e justo, que sabe o que está acontecendo, que sabe o que se passa no meu coração. Mas se no meu coração só passa raiva, rancor, vingança, mesmo que eu fique calado, eu não estou fazendo a minha parte. Eu não estou me ajudando. No capítulo 4 do livro de Rodolfo Caligares, que é um livro que eu vou mostrar aqui para vocês no final, que eu usei aqui para cá, e a gente usou bastante na nossa evangelização, para formularmos essas aulas sobre as bem-aventuranças, ele fala, anotei até a página, na página 20, que nós precisamos agir dentro das nossas condições, em conformidade
com os ideais de justiça e retidão, sem revolta, respeitando o direito do próximo, buscando se melhorar e melhorar seu ambiente, contribuir para a evolução do outro. Isso aqui foram pedaços do que ele estava falando, que eu juntei aqui. A gente faz a nossa parte. Repitam mentalmente, a gente faz a nossa parte. A gente faz o que dá para fazer. E aos outros, a gente permite que eles sejam como eles são, mas a gente permite se resguardar das atitudes dele, obviamente. A gente também não vai ficar lá aceitando qualquer coisa, mas entendendo que nós não somos responsáveis pelo que eles fazem ou pelo que eles deixam de fazer. À medida que a gente vai adquirindo as virtudes, que a gente estava falando aqui, que a gente vai angariando essas virtudes, as coisas elas vão aparecendo de forma, eu não falo mais fácil, é mais claras, gente. Vai ficando menos sofrido passar pela provação, porque a gente acredita, porque a gente é humilde, porque a gente está tranquilo, porque a gente está fazendo a nossa parte, a certeza de que se está fazendo a nossa parte. É por isso que é importante, sempre quando a gente fala de bem-aventuranças, sempre que a gente estiver refletindo sobre essas virtudes das quais Jesus falava, a gente ter essa certeza de que uma virtude leva a outra, todas caminham juntas. Quem não tem fé, ou quem tem fé, desculpa, não se sente sozinho, porque fé, ela é ligação. Fé é ligação, e ligação com o alto, ligação com o que é superior. Quem acredita de verdade, sabe que não está só, e sabe que não está desamparado. Só deixo aqui um adendo. A fé, gente, ela precisa ser raciocinada e não condicionada. A sua fé não precisa de nada para acontecer, não existe nenhuma condição. Você não precisa ser de determinada religião, nem ter determinada crença política, nem ser de um determinado sexo, não. A sua fé ela precisa ser uma fé raciocinada. O que você acreditar, que você acredite sabendo por que você acredita. Eu acredito em astros, vamos supor. Por que eu acredito em astros? Porque eu estudei e tem isso assim e assim. Que você seja capaz de dizer que você acredita em tal coisa, seja essa coisa material ou seja essa coisa espiritual, e você consiga dizer o porquê de você acreditar nessas coisas. Certo? A fé, Kardec falava, a fé é raciocinada. A fé, ela precisa ser raciocinada. Não peguem o que a gente diz aqui e tomem como verdade. Leiam vocês as bem-aventuranças. E, ao ler as bem-aventuranças, tirem vocês suas conclusões. E, quando eu disser assim, realmente, as bem-aventuranças de Jesus, elas falam de virtudes que podem me guiar, não sei o quê, através das suas conclusões. Porque essas conclusões vão lhe guiar. E de que adianta você se guiar pelas minhas conclusões? Lá está você pautando sua vida mais uma vez por outra pessoa. Não. Pensemos, que a gente possa refletir e que a gente use a fé como instrumento para que a gente seja melhor, para que a gente seguir. Combinado? Dito isso, passo para a bem-aventurança seguinte, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A gente sabe o que é misericórdia, não sabe? A gente confunde misericórdia, sabe com o quê? Com pena. A gente acha que tem misericórdia das pessoas, até pena. É dizer assim, não, mas coitado, né? Ele faz isso porque assim, a vida dele é muito difícil, ou porque ele não tem condições materiais, ou porque ele está passando por problema e a cabeça não está boa. Gente, misericórdia e pena não são as mesmas coisas, tá? Ter misericórdia das pessoas é a gente entender que as pessoas, elas, assim como nós, tá? Bota um espelho assim na frente e faz. As pessoas têm defeitos, as pessoas têm qualidades, as pessoas têm limitações. Assim como eu tenho. Eu sou uma pessoa que não consigo, às vezes, ser muito paciente. Eu sou uma pessoa que, por vezes, não consigo perdoar. Eu sou uma pessoa que, por vezes, eu me estresso com muita facilidade. Os outros também. Tá? E a misericórdia, ela está em entender, em se colocar no lugar do outro. Mas, quando eu falo se colocar, que é difícil, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, se colocar no lugar do outro e pensar assim, aí eu volto para aquela outra ali, e se fosse comigo, como que eu queria que reagissem? Eu queria que viesse com
grosseria, eu queria agressividade, eu queria gritos, eu queria repreensão, ou eu queria ser ensinada de uma forma amorosa, ou eu gostaria que as pessoas refletissem que, no momento, eu cometi um erro, mas eu cometi esse erro porque eu não estava no meu melhor momento. De novo, gente, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na outra bem-aventurança. A gente não precisa aceitar tudo, não. Não tem nada a ver com aceitar, não, tá, gente? Nós precisamos, sim, pôr limites em tudo que a gente faz. A gente tem que ter limite no nosso relacionamento com o próximo. Mas a gente também precisa entender esse próximo. Como a gente quer ser entendido. Porque quando eu falo assim, bem-aventuranças, eu com o próximo, é o próximo comigo também, tá? A gente fica nessa de às vezes, dizer, não, mas é porque eu preciso compreender o outro e não sei o quê, e o outro tem que lhe compreender também. É uma relação bilateral. A raiva que as pessoas me fazem, eu já fiz a alguém, ou eu vou fazer, ou eu faço na mesma hora. De novo, aqui ninguém é perfeito. Aqui ninguém está perto da perfeição. Se estivéssemos perto da perfeição, a gente não estava aqui agora dentro do centro espírita, 8 horas da noite, conversando, não. A gente estava fazendo outras coisas. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava encarnado nesse mundo tão complicado. Então, se a gente não é perfeito, a gente não pode ficar exigindo perfeição do nosso próximo. Preciso ter compreensão. É preciso ter misericórdia. É a compaixão pelo sofrimento alheio. Quando a gente vê alguém muito doente, e eu falo doente espiritualmente, sabe? Uma pessoa que esteja muito mal, que você olha e veja que aquilo ali não é normal, ao invés de apontar dedos, de fazer julgamentos, busque serenar e orar. Não precisa nem refletir sobre a situação da pessoa, porque às vezes foge as nossas capacidades de fazer a reflexão, né? Às vezes a gente não está tão evoluída, não está no momento de refletir. Mas, pelo amor de Deus, busque serenar e faça uma oração em silêncio, para que aquela pessoa encontre alguma paz, encontre algum auxílio, para que você, se não puder ajudar, também não atrapalhe. Porque misericórdia é isso, gente. É ter compaixão com os outros. Sabe por quê? Porque a gente quer que tenha compaixão com a gente. E eu vou insistir nessa história. Porque o que acontece é que a gente fala muito das nossas virtudes e a gente sempre fala assim, como se fosse de um ponto de vista unilateral, é daqui para lá, mas não é de lá para cá também. E eu quero ser boa para as pessoas, eu quero que as pessoas sejam boas comigo e eu não quero ser boa com ninguém. É que nem no Pai Nosso. A gente tem a ousadia de rezar o Pai Nosso. Pedir que Deus perdoe as nossas ofensas. E a ousadia, porque para mim é ousado, dizer assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a gente perdoa quem, hein? Porque a gente não está perdoando, não, viu? Vou dizer que não está, não, porque está todo mundo arengando nos grupos do WhatsApp, está todo mundo brigando na rua, está todo mundo dando discurso dentro de casa. Eu sei que eu faço isso. Meu marido, às vezes, ele olha para mim e fala, não, você não está revoltada. Que eu fico assim, bem indignada com certas coisas que eu vejo. Obviamente, passa, eu reflito e faço, meu Deus do céu, me perdoe. Estou eu julgando lá. Às vezes, uma coisa que eu nem sei direito, mas estou lá, bem incorporada de argumentos e razões. É muito ousado, né? Viver com raiva do povo, viver dizendo as coisas do povo e pedindo a Deus que perdoe. Porque, olha, veja bem, Deus, me perdoe assim como eu perdoo todo mundo. O Senhor está vendo, né? Eu sou espírito de luz. E o Senhor me perdoe. Aí fica aquele negócio. Acho que os espíritos superiores, quando escutam essas orações, fazem mais, olha, isso dá certo. Não está certo, não, minha gente. Vamos ter essa autorreflexão. Não dá para ficar com essa historinha de eu só quero para mim e para os outros não. Eu vou primeiro pensar no meu e depois eu penso nos outros. Quando o planeta Terra começar a pensar mais coletivamente, aí a gente vai chegar no mundo de regeneração, aí vai ser alegria. Vai ser felicidade. Mas a gente tem um longo caminho pela frente, porque essa misericórdia, ela é difícil de alcançar, ela é bem difícil mesmo. A misericórdia, ela acontece quando a gente consegue internalizar as outras virtudes. A humildade, a resignação, a mansuetude, a fé. Ou não? Pensem vocês agora numa pessoa que vocês conhecem que é misericordiosa. Pode prestar atenção. Essa pessoa, ela é humilde. Ela é mansa. Tem uma fé geralmente inabalável. E ela é resignada. Ela sabe aceitar.
Ou se você não conseguiu pensar em ninguém assim, é porque é difícil mesmo. Porque são virtudes difíceis da gente juntar. Às vezes a gente tem uma, não tem outra. Aí, às vezes, a gente acha que é... A gente tem uma história de achar que a gente é humilde, né? A gente acha que a gente abala na humildade. Aí a gente passa bem longe, assim. Mas acontece. Deus continua perdoando. Deus está lá perdoando, até porque a gente está prometendo que está perdoando o povo, a gente está bem certo da gente, né? E Ele está lá perdoando, e a gente ali, arrecadando débitos. Mas é o que é. Na justiça divina, como eu falei, a justiça divina ela é perfeitinha. A cada um segundo suas obras. A nossa conta vai chegar. Seja nessa encarnação, seja nas próximas. Quer evitar sofrimento? Começa a mudar de agora. Tem tempo ainda? Tem tempo. Dá para você mudar saindo daqui da palestra já. Já dá para ajustar um negócio. Porque, gente, se a gente não tenta, se a gente não dá nem o primeiro passo, vai como? Não vai. Aí vai ficar nesse looping eterno, só aprendendo pela dor. Por que é que a gente não escolhe aprender pelo amor, hein? Por que a gente não escolhe o caminho de Jesus, de amai-vos uns aos outros? Por que a gente se recusa? Porque a gente ainda está apegada à nossa inferioridade. A gente ainda acha que a gente é que está certo e não o outro. E não é sobre ser certo e errado. É sobre ser a melhor versão que você pode ser. Sempre. O capítulo 5 desse livro que eu falei de Rodolfo Caligari, gente, eu vou mostrar os livros no final, tá? Ele tem um trechinho que ele fala um negócio muito bonitinho, que é assim: Jesus Cristo considera bem-aventurados os que usam de misericórdia, porque, segundo a lei, cada um recebe exatamente o que dá. Aí fica aquela reflexão, né, para a gente: o que é que eu estou dando para as pessoas? O que é que eu estou oferecendo? Por que eu estou exigindo tanto de todo mundo e não estou oferecendo nada de bom? Ou se eu estou oferecendo alguma coisa de bom, por que eu não estou enaltecendo que eu diga, ampliando essa bondade? Gente, as bem-aventuranças, elas são lindas demais. Vão lá, Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, né, tia Simone? Acho que é os 3 capítulos. Eu não vou lembrar os versículos agora, porque, obviamente, eu não anotei, mas vocês vão lá, que vocês vão certo, vão por mim. Aí eu falei para vocês de fé, eu falei para vocês de misericórdia, eu vou falar para vocês agora de uma terceira virtude, associada a outra bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pureza de coração. Eu adoraria fazer quem é puro de coração, para vocês, mas não vou fazer não, porque o povo da live não está vendo vocês. E eu queria um negócio interativo, mas não vai dar. Mas quem é puro de coração? Quem é verdadeiramente puro de coração? Jesus. Me sopraram aqui. Jesus disse no Evangelho, e vocês encontram essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vou lembrar exatamente o capítulo, gente, desculpa, mas naquela passagem que todo mundo conhece, que tinha umas crianças, Jesus estava lá pregando, e as crianças... Criança, né? Aí Jesus... Não, mas criança. Elas fazem mais ou menos assim. Aí as crianças lá e os apóstolos... Pá, não, chegue, faste, pá, não sei o quê. Aí Jesus... Ei, não. Como é que ele dizia? Deixai vir a minhas criancinhas. Porque delas é o reino dos céus. Ele disse uma coisa mais ou menos assim. E ele disse aos apóstolos, ele disse a quem estava escutando ele: deixai vir as minhas criancinhas, vocês sejam como crianças, porque o coração das crianças se assemelha ao verdadeiro reino dos céus. Por que, gente, que o das crianças se assemelha? Porque a criança, o espírito, quando ele reencarna ainda muito, a palavra que é imaturo, mas escutem imaturo no sentido de ele ainda não está ligado nos Paranauê. Ele está ali despertando e tal, e tem aquela pureza, tem aquela ainda o esquecimento do passado, dos costumes errados, ainda é muito grande. Então, por isso que nós, seres humanos, reencarnamos como crianças, porque a gente precisa de gente que cuide da gente, né? Para ensinar o que é certo e o que é errado. Aí, a galera vai ensinando o que é certo e o que é errado, e aquela criança vai aprendendo ali, ó. Aprende com o YouTube, aprende com o professor, aprende com a mãe, aprende com todo mundo. E a gente sempre brinca, criança é uma coisa inocente, né? A criança é a coisinha mais linda. Elas são tão inocentes. É por isso que Jesus falava, gente...
Sejam assim, conservem a criança interior de vocês, conservem essa pureza de coração. Porque eles verão a Deus. Sabe por quê? Porque criança não distingue ninguém. Criança não tem malícia. Criança não vê cor, não vê nada. O que ela vê, para ela não faz diferença. Criança simplesmente quer brincar e ser feliz e sorrir. É o que ela quer. E quando ela não gosta, ela chora. Aí a gente o quê? Quando a gente não gosta, a gente faz o quê? Textão na internet, a gente vai se intrigar do povo, a gente reage. A reação da criança ela é muito mais orgânica. Ela é muito tipo assim, eu estou com fome, eu vou chorar, eu não sei como dizer que eu estou com fome, chora. Ou, meu Deus, meu pai não deixou eu botar o dedo na tomada, que absurdo, chora. Não sabe ainda que botar o dedo na tomada é perigoso. Mas é inocente. Aí nós, os sabichões, os bonitos, os evoluídos, como é que faz? Sabe que não pode botar o dedo na tomada. O que é que a gente faz? Vamos botar o dedo na tomada para ver o que acontece? Porque a gente é teimoso. Tem mais isso, a gente é bicho teimoso. Aí não vai, tudo vê maldade. Não consegue amar o próximo, meu Deus, mas nem o próximo que está do lado direito. Aí a gente complica a evolução, a gente mesmo atrasa o negócio. Aí Jesus falava, se assemelhe a eles, olhe para essas crianças, se inspire. Elas estão brincando aqui livremente, sem preocupação nenhuma. Elas estão achando ótimo que estão brincando na areia, olhando para o céu, vendo os passarinhos cantar. Busque isso dentro de vocês, Jesus disse, para que vocês vejam a Deus. Porque Deus está na beleza da natureza, nas coisas simples, no amar ao próximo. No fazer com os outros o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Aí está Deus. Por isso que são bem-aventurados os que têm puro coração. Cada vez que Jesus abria a boca para dizer bem-aventurados isso, bem-aventurados aquilo, era como se ele dissesse, vocês estão vendo que não precisa de muito, não? Olha vocês que estão sofrendo aí, que estão angustiados. Não temam, há algo maior. Persistam, perseverem, tenham calma. Orem. Amem, perdoem e confiem. Quem disse foi Abigail? No livro Paulo e Estevão. Não foi nessa ordem, mas era ame, ore. Trabalha. Ame, espera, perdoa. É fazer a sua parte. O seu relacionamento com o outro, o nosso, desculpa, gente, porque eu estou incluída aí, o nosso relacionamento com o outro, ele passa do nosso relacionamento conosco. E Joana de Ângeles disse um negócio muito interessante para Divaldo Franco. Eu peguei essa frase do filme, inclusive, que estava passando na TV ontem, eu fiquei assistindo. Eu estava assistindo e ela diz um negócio tão bacana. Ela está conversando com o Divaldo já adulto, já mais estabelecido nas atividades dele na Mansão do Caminho. E ela disse, você entende, Divaldo? Você entendeu, Divaldo, agora? Que nossa maior luta não é com o próximo, é conosco. Nós precisamos nos melhorarmos, porque quando a gente se melhora, a gente melhora a nossa relação com o próximo. É inevitável, gente. Isso é ciência, isso é divino, isso é imutável. Quanto melhor o nosso coração, quanto maior a nossa fé, quanto mais ampla a nossa misericórdia, melhor o nosso relacionamento com o próximo, melhor seremos nós. E se somos pessoas melhores, eventualmente a gente vai ser melhor em qualquer situação que a gente tiver. E não é o melhor da matéria, tá, gente? Não é o melhor do primeiro lugar, evoluído. Não. É melhor da certeza íntima. É o melhor de eu estou sendo a minha melhor versão. Eu estou me esforçando para transpor minhas dificuldades, minhas limitações. Eu estou tendo fé. Eu estou tendo misericórdia. Eu estou tentando limpar o meu coração para que ele seja puro. Porque limpeza, lembre, limpeza é esvaziamento. Esvaziamento da raiva, do rancor, do ódio, da irritação, da impaciência. Aí a gente lembra, eu vou só voltar, eu vou encerrar aqui com vocês,
Mas vou voltar só para esse quadrinho aqui. Eu comigo, humildade, resignação, mansuetude. Eu com o próximo, justiça e fé, misericórdia e pureza de coração. Eu com Deus é pacificação. Tem a questão dos perseguidos e dos injuriados. Que vocês vão saber próxima a terça. Estejam aqui, assistam a live, que vai ser esse moço aqui que vai falar para vocês. O pessoal de casa não está vendo, não, mas ele vai aparecer a próxima semana. Mas, gente, é isso. A gente tem que pensar nessas virtudes, porque essas virtudes aqui, elas remetem às bem-aventuranças. A gente precisa ler as bem-aventuranças, refletir sobre elas, tirar as nossas conclusões. E sempre, gente, sempre lembrar do que Jesus falava. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Sempre na dúvida, que a gente possa recorrer a Jesus. Tá? Eu queria agradecer a vocês, eu queria agradecer a Deus, eu queria agradecer o convite da casa, a oportunidade de falar um pouco mais. Isso que a gente está falando aqui é uma versão um pouco mais alongada das aulas que a gente tem dado no DIGI, tá? A gente falou muito no primeiro semestre sobre as bem-aventuranças, fez dinâmica. Eu botei a juventude para pregar coisa na parede, para fazer jogo, teve de um tudo. E assim, do mesmo jeito dos outros ciclos. Reforço o convite que Simone fez aqui no começo, para que vocês que têm filhos, sobrinhos, netos, crianças, venham com essas crianças, com esses jovens, com esses adolescentes, para a Seja, nos sábados, a partir das 9 horas, já começa, tem música aqui. É um momento bem tranquilo, é um momento bem legal. A casa está sempre aberta. Venham e venham também, porque a evangelização, gente, é das crianças, mas é da família, tá? Aqui no salão onde vocês estão sentados, as famílias ficam sentadas aqui. E a mesma aula que a gente dá para as crianças, elas também recebem aqui. Então, as bem-aventuranças foram faladas para as crianças, para os jovens e para os pais e responsáveis. Tá certo? Oi, pois não. Oi. É o filme de Divaldo Franco, que eu falei. Uma pessoa perguntou aqui, só para o pessoal da live, qual era o filme que eu falei. O filme de Divaldo Franco. É Divaldo... Tem um nome, é Divaldo... O Mensageiro da Paz. Pronto, Divaldo, o Mensageiro da Paz, que acho que saiu no cinema alguns anos atrás. Tal. Ele estava passando na TV. É muito bom, vale a pena a leitura. Como prometido, eu vou mostrar os livros. O primeiro livro é o... Não sei se o pessoal da live está vendo... Tá? É o Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, tem na biblioteca. E o outro é o Código do Monte, de Sérgio Luiz da Silva Lopes, As Virtudes do Sermão da Montanha. Eu usei esses dois livros, mais o Livro dos Espíritos, mais o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nessas coisas que eu falei, porque eu utilizei eles quando fui programar as aulinhas da juventude, tá certo? Então, reforço o meu agradecimento à casa pela oportunidade. Reforço o meu agradecimento a vocês pela paciência em escutar. E meu agradecimento a Deus, porque é mais um dia, é mais uma oportunidade. E é isso. Eu fico muito grata de estar aqui, muito grata pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Tá? Vou chamar minha amiga Simone para que ela faça a oração de encerramento. Tá? Fiquem com Deus. Obrigada.